Oi, pessoal, boa noite, como estão? Então, estamos aqui para mais uma live solidária do projeto Que Seja Flor, esse projeto da Casa Flor Oipati, que está visando encontrar uma forma de estender as mãos e ajudar aí quem está nesse momento passando por mais dificuldades, por questões básicas, né? E ao mesmo tempo compartilhar conhecimento desses profissionais que estão aqui junto com a gente, doando, né, conhecimento e enchendo nossos dias aí de mais consciência, de mais amor, de mais propósito, de bem-estar, né? Trazendo aí para a luz da consciência as movimentações que a mente precisa, né? Então, está sendo um momento muito especial para a gente, de poder também estar em contato com tantos profissionais especiais, competentes, com tanto conhecimento e solidários, né? As causas que a gente sente aí que são importantes nesse momento. Então a gente quer agradecer aí todas as lives anteriores já. Hoje em especial a gente vai conversar com a Elis. A Elis é uma parceira muito especial da Casa Flor, que trabalha com mulheres, com muitas outras técnicas e práticas de consciência, né, de desenvolvimento humano. Então a gente vai falar bastante sobre mulher, sobre as diversas formas de abuso que a gente permite, consciente e inconscientemente, no nosso dia a dia, na nossa vida, seja numa pequena brincadeira ou em coisas profundas, reais, né? Mais reais do que uma brincadeira que toque de forma mais agressiva a nossa vida. E também daquilo que é comum a todos, né? Que é essa movimentação aversiva que ainda existe de alguma forma ao sexo feminino, né? As diferenças que ainda permeiam a nossa sociedade. Então, que a gente possa aí compreender um pouco mais desses aspectos e ouvir, né? O que a Elis tem para compartilhar com a gente, o que as pessoas que estão assistindo também têm para compartilhar com a gente. Então, vai ser um encontro muito especial aí, onde a gente também vai poder fazer trocas sobre experiências que a gente já viveu nesse sentido. Então, a Elis acabou de chegar. Deixa eu convidar ela aqui. Oi! Oi, E aí, Elis, tudo certo? e aí, tudo contigo? Como é que tá? Tudo bem? Fora esse frio, né? Ui! Guria, nem me fala, nem me fala. Eu sou muito friolenta. Tilintando. Eu também! Eu saio, me Ah, levanto da cama de meia touca, se puder, durmo já. eu também! Já sai com umas 3 blusas da cama, se for possível. Fica mais Eu fácil, inclusive, de sair da cama, né? saio de meia, eu morro Ah, de frio. É incrível como eu amo o inverno, a nossa relação minha do inverno, ela é uma relação de amor e ódio, assim, porque eu adoro o inverno. eu sou assim também, com o inverno. Porque a Eu gente. amo e ao mesmo tempo. Aham. Eu odeio muito forte, né? Mas eu amo e ao mesmo tempo, assim, eu digo, poxa, podia, né? Mas é bom. Tá? É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. É É, ruim, mas é bom. isso aí. É bom porque a gente pode fazer também, né, bom uso desse frio aí, exceto em É. situações específicas, né, que a gente sabe aí que para muita gente o frio é avassalador, né? Então, Talvez para nós aí tenha o seu. esse é um tema muito importante que você trouxe, né? É uma questão.
de olhar de uma forma ampla, né? Tantas pessoas que sofrem, né, com o frio e os animais também, né? Eu também olho Uhum. esse lugar dos animais, assim, então é frio, mas a gente agradece porque a gente tem uma casinha quente, né? Uma É, comidinha. puxa, agradece muito, né? É um bom exercício de gratidão também, né, Elis? Poder notar que a gente tá aí no frio e aí toda vez que eu penso que tá difícil pensar no frio, eu penso, poxa, mas eu tô aqui bem quentinha, daí passa. Exatamente, Aí eu exatamente. agradeço, digo, ah, tá bom, obrigada, frio, daí já passa tudo. Não, hoje mesmo eu estava falando com uma borboleta, né? A gente estava falando sobre isso, do que a gente pode, né, agradecer nesse momento, porque diante de um cenário que é para ser um inverno bem gelado, né? Como que a gente pode agradecer, né? Até porque essa semana nós tivemos um ciclone, Uhum. né? Muito sério Que também, loucura, né? Eu nunca tinha visto tanto vento na minha vida. nem eu. Eu Foi acordei às muito, 5 horas né? da manhã e eu fiquei assim apavorada, tipo, eu tava preocupada com meus Era cachorros muito. aqui, né? Eu tava pensando, meu Sim, eu Deus, imagino. como é que tá as casinhas? Será que estão bem? Será que, né? E claro, daí tem todo Uhum. o contexto, né, das pessoas também, né? Sim. Aqui em casa a gente foi dormir aquela noite e aí, quando a gente começou a se conectar mesmo com o som do vento, né? Eu e o Vini ficamos, mas imagina, né, quem tá aí no meio do vento, como é que deve estar sendo essa noite, né? Daí olha só que interessante, no outro dia, eu contei isso ontem pros guris também na live. No outro dia eu tinha uns cobertor aqui guardado, eu peguei e enchi uma sacola de cobertor. Tá. Aí eu disse, o que eu vou fazer com esses cobertores agora, né? E aí, guria, que coisa mais incrível é a intuição do ser humano. Eu acho que é outra coisa que a gente tem que agradecer. Eu pensei assim, eu vou descer, eu vou levar o lixo, mas eu vou descer com esses cobertor na mão. Aí eu vim, mas Letícia, tu não vai pendurar esses cobertores na grade, que eu tenho o costume de pendurar coisas nas grades para as pessoas pegarem e levar na frente do condomínio, sabe? Porque até ele falou, porque o síndico vai ficar bravo contigo. E aí eu não vou pendurar, mas eu vou descer com esse saco de cobertor. Guria, eu cheguei na metade do caminho e um guri tava com um paninho nas costas, assim, sabe, com um casaco bem fininho. E aí ele, o que que tu tem nessas sacolas aí? Tem alguma coisa para mim comer? E eu tava com as sacolas de lixo, assim. Aí eu, querida, que eu não tenho nada para comer, mas olha só, tem um saco de cobertor. Ele, sério? Eu, sério, tem um saco de cobertor. Guria, tu não sabe o frio que eu passei essa noite. Elis, que lição de vida para mim. Do tipo, respeita a tua intuição, É, é, sabe? Respeita a tua essa intuição. lição Acredita em existe. ti. Exato, você trouxe, nossa, dá uma dor no coração, né? A gente, Tá. claro que a gente sabe, né, que existe um processo, né, que tá todo mundo vivendo esse processo, todo mundo está dentro de um contexto mais amplo, né, dentro do seu caminho de evolução. Mas, assim, o Sim. quanto eu acho importante esse olhar, né, nesse momento que a gente está vivendo, olhar para o outro, assim. O olhar não de querer É. salvar o mundo, mas o olhar da compaixão, o Não. olhar Isso. de conseguir se, O que é possível, né, Elis? é, de se Eu colocar, acho que, eu acho que trazendo um pouco aqui para o assunto que a gente veio tratar hoje, que acho que também fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo, que é essa maior conexão das famílias, né? Eles, dos contatos que a gente está tendo com as pessoas que vivem com a gente e sobre o que isso pode estar repercutindo na experiência de muitas mulheres que ainda vivem aí sem a consciência do limite e do abuso. E aí a gente pensa nas mais variadas espécies de abuso, né? Tanto de violência emocional como de violência corporal, até o próprio abuso em si, na hipótese sexual, né? Crianças, mulheres, nesse período que as pessoas estão em casa, onde tudo está mais difícil, onde a saúde mental está frágil, onde a gente também tem mais medo, né? Eu acho que
é uma emoção mais comum a todos nesse momento. E fico pensando no que tudo isso deve estar aflorando aí na experiência dessas mulheres, né? Como que isso deve estar acontecendo e do quanto que a gente precisa estar atento a isso sob os diversos aspectos, né? E trazer isso para fora, né? Comunicar, né? Enfim, trazer para a luz da consciência as possibilidades, né? O que pode acontecer aí. E tu sabe que isso para mim foi uma grande motivação também dentro do projeto Que Seja Flor, quando veio o instinto de ajudar esse lugar que a gente está ajudando, eu, eu imediatamente pensei em quantas meninas, crianças, mulheres poderiam estar sendo protegidas, não ficando sozinhas em casa nesse período, com os pais que têm que estar na rua trabalhando, né? E fazendo parte desse abrigo, desse lugar cuidadoso, que está lá recebendo com educação, com comida, com cultura, com arte, enfim. E disse, puxa, acho que isso faz muito sentido, porque fico pensando, eu como uma sofredora dessa experiência, né, aos 11 anos de idade, eu sofri uma tentativa de abuso físico de um empregado do meu pai no campo, na fazenda, né? E tive sorte, consegui fugir, né? Mas e veja bem, com teoricamente uma família bem estruturada, né? Eles eu digo bem estruturada emocionalmente, assim, com essa abertura para ver as coisas e ainda assim, né, passei por uma experiência muito difícil. E aí a gente fica pensando essas pessoas que estão aí em estado de vulnerabilidade, com os seus medos, com as suas loucuras, que ela é inerente a todos nós, né? As loucuras são inerentes a todos nós. E como que elas estão lidando com isso tudo nesse momento. Então, esse é o nosso intuito maior hoje, né? Eles poder conversar um pouco sobre isso e trocar informações com quem estiver aí com a gente, né? Trocando. Como que tu vê isso, Flor? Conta para nós como que é a tua experiência trabalhando com tantas mulheres, né? Lembrando que a Elis tem um método que se chama Voo da Borboleta. A Elis tem um trabalho lindíssimo que ela realiza com mulheres. Possivelmente uma grande conhecedora de muitas experiências femininas, né? Então deve ter muito aí para nos contar sobre como que isso funciona na prática e do quanto isso também nos congela, né? Eles nos tiram o direito de muitas coisas. Então quero te ouvir, quero saber aí como que é para ti isso tudo, como que tu sente, como que tu vive isso na tua prática profissional. Conta para nós. Então, boa noite a todos, né? Boa noite quem tá É. chegando. A gente chega e já vai chegando, né? Sim, parece que a gente se vê todo dia, né? Essa internet é uma loucura. Então, gente, esse é um tema que até tenho começado a trazer mais tema para vocês verem o impacto que isso gera na vida de uma mulher, né? Eu tenho começado a trazer esse tema desde o ano passado, né? Sobre os abusos e o reflexo e como isso impacta, porque também, né, fui vítima de abuso, e fui vítima de não só de um abuso, né, nasci com abusos, né, cresci vivendo um ambiente de abusos, diversos tipos, né, descobri que aos 3 anos de idade eu passei por um estupro também, tive que curar abusos de mulher, tive que curar abusos de homens, né, dos 7 aos 10 anos de idade eu passei por abuso, depois com outra pessoa também passei até os 14 anos, fui desacreditada, né, e aqui eu tô falando de abuso sexual, né? Mas assim, tem vários abusos, né? Eu Tem acho vários que abusos. é a ponta do iceberg, né, Elis? É o que destrói a gente por dentro, né? Mas é Exato, só a ponta, exato. porque são muitas questões. Gente, é muito, muito, muito forte, assim, quando a gente fala. Eu comecei a estudar a minha sexualidade, olha que interessante.
eu passei por muitas experiências traumáticas, mas eu travei tudo dentro de mim, né? E aos 28 anos eu comecei a sentir que eu precisava olhar para isso. Foi muito. Eu entrei em crise depressiva, né? Aos 28, passei um ano tratando depressão mesmo. E isso refletiu muito na base familiar, né? Muito, né? Tive que olhar para muitas questões do sistema familiar. E aí, em 2012, eu comecei a fazer a caminhada dentro do Tantra, né? Comecei a estudar, comecei a me tratar com o Tantra, né? Conhecer também as filosofias do Tantra, tudo. E aí, em 2015, eu já tinha feito vários caminhos, eu tinha vivido várias experiências, mas eu ainda não me sentia pronta para trabalhar com sexualidade. Não me sentia. Parecia que estava faltando algo, né? Já tinha trabalhado diversos tipos de abuso, não só o abuso físico, né? Mas o abuso o verbal, o abuso emocional, o abuso. Porque quando você traz uma memória de abuso dentro de você, você traz uma referência interna que é o abusado busca o abusador, né, gente? O abusado ele vai buscar o abusador porque existe uma condição interna que te leva para viver a experiência, não porque tem uma informação dentro de você que diz, tá certo, é isso que você deve viver, Uhum. né? E aí, em 2015, eu estava pronta já para atuar como terapeuta, né? Tenho uma caminhada também dentro de diversas áreas da sexualidade, mas eu não me sentia. E ano passado, ano retrasado, eu comecei, veio de novo assim, esse chamado, vai, vai, vai. E aí dentro de uma busca espiritual que eu estava fazendo, veio né, essa memória, né, esse acesso a esse abuso, né, porque o abuso ele começa já no útero da mãe, né? Então, dentro do útero da mãe, eu já tinha passado por 3 tentativas de aborto, né? Então, já começou ali, né, esse processo. Aí eu Já nasci, era um abuso em já relação à é tua vida. a vida, né? Um abuso à Aham. vida. Claro que a Uhum. gente não está aqui julgando ninguém, né? A gente está aqui, Não, entendemos, traz essa informação. não. Essa informação é muito importante, gente, porque a gente entende, depois de uma caminhada, que tudo Uhum. foi como tinha que ser, né? Tudo é. Sim, tá Então, tudo é como tem que ser, tudo perfeito. tudo é como tem que ser, tudo Uhum. foi. Hoje eu Uhum. sou muito grata a todas as experiências, porque me trouxe para esse lugar que eu vivo e que me traz tanta realização, né? E Uhum. então eu tinha, né, no ano passado, foi ano passado, no final do ano retrasado, eu acessei então essa memória de estupro. E quando eu acessei, foi muito forte, né? Foi muito traumático, eu tive que voltar, fui fazer uma pós-graduação, tanto terapêutica quanto né, de entender um pouco mais, assim, porque quando você vai trazendo isso vem para o corpo, né, essas memórias vão vindo para o corpo. Uhum. E aí foi quando veio, né, agora chegou a hora de expressar, chegou a hora de falar, porque lidar com esses processos, eu tive que reconhecer tudo que esses processos me trouxeram. E eu entendo que isso também foi necessário para que hoje eu reconhecesse, conseguisse também me tornar uma especialista na área, conseguisse olhar para tudo isso que quando eu falo da sexualidade, eu sempre trago essa integração da sexualidade sagrada, né? Da gente reconhecer as energias que nos habitam e o que que acontece quando você trouxe ali me veio uma coisa de trazer o quanto a gente não tem consciência do que é energia sexual e do quanto a nossa sociedade ela foi reprimida a ponto da gente ter pessoas abusivas, né? Não só no nível de poder, mas no nível da sexualidade. Por quê? Porque isso foi colocado num lugar de pecado, num lugar disso aí você é como se fosse condicionando as pessoas a reprimir sua própria energia, sua própria potência, seus próprios Energia desejos. reprimida, Claro. E o que 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 reverbera de acontece? alguma forma, né? Na agressividade, na fala, Exato. ou daqui um pouco na compulsão por algo, seja, sei lá, comida, dinheiro, droga, álcool, sei eu. Claro. Tudo isso vai para o chakra básico, né? Chakra básico não trabalhado, Uhum. né, gente? Esse lugar no nosso centro aqui, abaixo da nossa Kundalini aqui, que concentra essa energia. E aí a pessoa não tem uma orientação sobre aquilo, ela vai agir nos instintos dela.
né? Ela vai agir nos instintos dela. E essa é a maior mal da humanidade, assim, que eu vejo, é a falta de Uhum. orientação, né? A falta de orientação Sim, do que é essa é porque energia. é algo pouco falado, né, Liz? Não é uma conversa que gera muito conforto, assim, geralmente as pessoas entendem isso tudo como algo. E veja bem, é tão interessante, né? Porque assim, falar sobre sexualidade é sempre um tabu, de certa forma, né? Ainda é. Eu acho que já melhorou um pouco, assim. Em alguns aspectos, eu acho que a gente piorou, mas enfim, né? Eu acho que em, em outros eu acho que a gente tem melhorado bastante. E acho que é um assunto para conversar, gente. Eu fico pensando quantas dúvidas as mulheres carregam sobre si mesmas, sobre o seu corpo, na própria relação, né? Onde a comunicação de um para o outro, sobre essa conexão, que eu acho que é isso, a sexualidade ela ultrapassa a ideia do sexo em si, né? Ela vai além, ela conecta, ela é sagrada, ela traz vitalidade, ela traz bem-estar, né? E isso é ótimo, e tudo bem, né? Mas isso foi por muito tempo visto como algo horrível, proibido, Deus o livre, minha nossa, né? E isso foi gerando esses conflitos internos, e obviamente que uma energia que está presa, ela vai soltar para outro lugar, né? E às vezes, bom, vem da pior forma, né? Vem da pior forma, desde algo corporal, físico, ou assim, na verdade, neles, também é importante lembrar que o abuso, ele acontece nas mais variadas relações, né? Não é assim só de homem com mulher, né? É, também. Mulher com mulher, homem com homem, no sentido de não Mulher, respeitar um homem, ao outro, e mulher com homem, sim, né? É uma via de mão dupla. um irmão. E, e isso também é importante, né? Porque a gente também tende muito a dicotomizar ou levar apenas para o lado feminino. Mas em todas, quando tu traz assim, sabe, o abusador procura, o abusado procura o abusador, né? Isso é muito inconsciente, obviamente, que o movimento que a gente faz, mas quantas vezes a gente acaba optando por coisas que nos fazem sofrer Uhum, de forma exato. inconsciente, dando mais do que poderia ou fazendo mais do que poderia, porque essa é a nossa história. Uhum, exato. E o abusado, ele procura o abusador porque há uma ressonância, né? Deixa de ser, né, gente? É muito interessante a gente trazer esse aspecto que é tudo vem de um lugar da gente assumir a autorresponsabilidade pelo nosso processo. Claro que isso acontece depois de uma caminhada na consciência, né? Mas antes disso, é natural que a nossa energia vá atrair alguém que traz a energia do abusador. Por quê? Porque temos uma caminhada evolutiva, temos uma caminhada de aprendizado e de cura. Então, se eu escolhi viver na Terra todos esses tipos de abuso, eles estavam aqui para me mostrar que eu tinha muitos abusos para curar em mim. Uhum. Uma frase que eu ouvi de uma borboleta e que é muito legal, eu conversei com ela sobre isso, Elisa, quer dizer que ela trouxe que ela tinha visto uma situação de uma menina que passou por abuso. Ela disse, eu nem olhei muito, porque assim, enfim, porque ela deve ter feito alguma coisa em vida passada, né? E hoje está colhendo isso. Eu escutei aquilo, só que ela estava me trazendo que a filha dela estava querendo contar para ela sobre algo, e até que a filha dela estourou e disse: Mas mãe, eu passei por abuso com o vovô. Aí eu disse para ela: E agora? Você olharia para sua filha e diria para ela que você fez alguma coisa no passado e agora você está respondendo por isso? Né? Então a gente tem que acolher também que muitas vezes não é que você fez, nem sempre a roda do karma gira dessa forma. Uhum. Né? Muitas vezes você tá vivendo isso porque isso foi algo que você conseguiu expressar em outras vidas. Você já vem trazendo isso para ver se trabalha logo, né? Resolve isso logo, Uhum. libera essa energia que está ali.
acumulada no teu corpo, no teu espírito e vai para o próximo nível. Porque isso também é uma visão patriarcal de culpar as mulheres, entende? Tipo, ela é culpada disso, por isso que ela está passando por isso. E aí a gente passa a mão dentro de um contexto abusivo, que pode ser de qualquer lado. Uma mulher que passa por abuso, ela tem dois caminhos, três caminhos, aliás. Um que é caminhar na posição da vítima e sempre atrair Uhum. abusadores, e ela sempre vai estar se colocando, não, mas eu isso ou aquilo, e é fulano que fez isso, porque o abuso ele vai acontecer de diversas maneiras. A outra maneira é ela se tornar a própria abusadora. Porque eu tive que Uhum. reconhecer também as minhas abusadoras internas que estavam no lugar de, às vezes, agressiva, né? Por quê? Porque como eu Uhum. tenho que me defender, então eu preciso você agressiva muitas vezes Sim. comigo também. E às vezes é você torna-se a própria abusadora e não é com o outro que você se torna abusadora, você se torna abusadora com você mesmo. Né? Reconhecer a vítima e o teu algoz de é, é, se harmonizar com isso, para liberar isso. Ou o terceiro caminho, que é você ir se curar, né? E o caminho de cura é o caminho que vai te levar para o coração. Então, eu tinha um caminho que era olhar para todos esses abusos, essas histórias, né? Essa pessoa que eu descobri que vivia esse estupro aos 3 anos de idade, é uma pessoa muito cara para mim, ela era uma pessoa muito especial para mim. Na verdade, era o único homem do passado que eu olhava e dizia, eu confio nele. Então, para mim foi um, nossa, né? Quer dizer, o Castelinho se foi. O que eu tive que fazer dentro de mim? Ou eu acolhi essa experiência que, né? Porque, claro que hoje tem muitos homens à minha volta e que eu confio e que eu me relaciono e que tem outro Uhum. perfil. Mas naquele momento que desconstruiu esse Castelinho, eu disse, tem uma cura agora profunda para fazer na alma, né? E assim, ou eu fico carregando essa mágoa, né, dele, de outras situações, ou eu vou ter que me harmonizar com isso para liberar isso para o passado, deixar isso no passado, né? Não quer dizer virar melhor amiga do teu abusador, né, gente? Não é isso. Mas é se Uhum. harmonizar internamente com essa história dentro de si. E se harmonizar, não é assim, eu vou me harmonizar e pronto. Passa pelo processo de cura. Passa por você viver a dor. Passa por você acolher aquela dor que te habita, passa por você reconhecer a vítima que te habita, reconhecer essa vítima, né? Uhum. Acolher essa criança, acolher essa dor que te habita. E por que hoje muitas mulheres ainda não conseguem reconhecer os abusadores do seu caminho, né? Porque existe uma negação da vítima agredida, da vítima abusada dentro de si. Né? Eu não É difícil reconheço isso. reconhecer, né? E até porque reconhecer isso é olhar para aqui agora. É o chakra básico, né? Olhar para aqui Uhum. agora e fazer mudanças muitas vezes na vida duras, né? Precisam de potência, precisam de coragem Sim, de e força, de coragem, dar limites. dar limites. E às vezes, quando você está muito presa nesse lugar, tem muitas coisas para dar limite aqui. Muitas coisas para dar limite. E esse lugar de dar limite, gente, isso é muito importante que eu vou trazer, porque assim, uma mulher que passa por abuso, ela não sabe dar limites. Ela não sabe. É, Ela ela perde, eu acho que ela perde neles a consciência do que é o seu limite, porque ela foi invadida. foi invadida. Então ela vai ter que voltar para compreender o que que é o limite dela. De novo, Respeitar o tempo. Respeitar o tempo. Eu sei por experiência, assim, porque esse é sempre um grande aprendizado para mim, tipo, tá, preciso parar agora e preciso respeitar esse tempo que tá, porque é como se a gente não soubesse mais o nosso tempo, é como se a gente precisasse aprender a se apropriar do uhum, nosso corpo, se apropriar do que é importante e se cuidar. Por quê? uhum. Porque quando a gente está falando de abuso sexual, a gente está falando da energia mais forte, mais poderosa Mais que tem, primitiva. Uhum. mais primitiva, a nossa energia de ação, de fogo, de impulso no mundo. De impulso, uhum, de sobrevivência.
de sobrevivência. Se essa energia foi castrada, porque ela é castrada quando Bah. você passa por isso, você se torna passiva. Passiva, né? Você não tem mais esse impulso para ir. E você vai ficar onde? Na vítima. Eu não tenho força para ir, porque tudo que eu faço eu me sinto culpada. Isso Uhum. várias dinâmicas sistêmicas que se criam aqui, gente, muitas dinâmicas sistêmicas. Para quem é das Nossa. constelações sabe, esses diversas dinâmicas que se criam num campo de abuso, né? De que tem que A gente olhar. é privado da coragem, né, eles, de fazer muitas coisas. E aí, assim, essa coragem que precisa viver dentro da gente é justamente o nosso ponto de cura e é o contraponto daquilo que tu viveu, né? Porque tu te fecha, tu fica pequeno, tu não acredita, tem uma ilusão, né, de que o sujo é tu, que tu que Aham. causou a culpa, e aí, por conta desses movimentos, e veja bem, olha só, a gente está falando aqui sobre uma situação, mas a gente pode projetar isso em várias coisas na nossa vida. Nas Sim, relações paternas, nas relações maternas, nas relações amorosas, na relação de mãe e filha, né? a Porque a gente relação, projeta muito as coisas que a gente, obviamente, viveu, é o nosso campo, é o nosso sistema, né? exato. Então, do quanto, E do relação quanto a gente sofre o abuso no sentido, não no saindo um pouco sentido. do aspecto sexual, até hoje estava falando com umas meninas que trabalham comigo sobre um tema que é o próprio narcisismo, que é um abuso também, né? E aí tem que respirar fundo, né? Ah, já respirei. É, Putz, que troço difícil. não, gente, eu agora tô mais tranquila, mas esse é um tema que sempre mexe com as nossas emoções, porque eu tava aqui, ó, assim, sempre que eu vou falar desse tema, ele ainda Ai, mexe, né, guria. gente? É, Porque é um ele tema mexe. que bate nas nossas emoções, né? E aqui que a Silvana ali às vezes descobriram que é uma É. relação visível quando relação íntima. Aí temos, exato, a relação do narcisista, né? Esse é um processo, assim, porque aí vou falar da relação do narcisista papai e mãe, né? Porque às vezes ela tá dentro de casa. E é uma Uhum. figura, né? Eu sou consteladora, né? Então a gente tem esse olhar, né, das constelações dos pais que vieram antes, que a gente tem que receber. Mas também a gente não pode encobrir esse arquétipo do narcisista. Porque às vezes a gente coloca também os pais num lugar e não quer olhar. Não, e o olhar aqui, gente, não é o olhar para julgar o que foi feito, é o olhar para trazer luz. Existe algo que tem que ser visto. O que torna um narcisista? O que faz uma pessoa se tornar narcisista? Né? Esse olhar de conseguir acolher sem fechar os olhos porque é. Acolher, ok, eu acolho que você traz esse perfil, eu acolho que essa foi a história que eu vivi com você, pai ou mãe, mas eu Uhum. Eu reconheço que aprendi muitas coisas, é mas isso não é, não quero mais, né? exato. Do tipo. E, e esse acolher eu encerro a repetição na frente, né? Eu encerro porque Uhum. eu tomo uma consciência, ok? Veja, gente, que a gente está falando de um contexto de mulheres e homens que passaram por abuso, tem muitos homens que passam por diversos tipos de abuso também, né? E quando a gente está E o falando. Narciso, ele se acha perfeito, né, Elis? Acho que é importante que o Ah, é? narcisista, ele não tem empatia. Não. Ele, na ordem do coração, ele não tem empatia. Ele acha que tudo que ele faz é o melhor, ele não aceita a crítica. Então fica pensando como que deve ser essa convivência. A resposta não tem outro nome, é abuso. E o que o abuso faz? Vai tirar a coragem, vai tirar a criatividade, vai tirar a força de seguir na vida, do impulso da sua própria criação, de desenvolver as suas próprias coisas, né? Seja na sua família, seja no seu negócio, seja nas relações de amizade. E olha, gente, eu falo isso de um lugar, eles conhecedor, porque eu me vi na minha vida, né? Na minha
na minha relação anterior, que hoje eu sou abençoada com uma família maravilhosa, um marido maravilhoso, e muito porque, obviamente, eu me trabalhei muito, né? Fui ressignificar a minha conduta. E eu era uma clássica narcisa, de certa forma. Entende? Porque eu queria fazer valer a minha verdade, né? Então, obviamente que tinha um espelhão, né? Daqueles bem gigante, entendeu? Dos mais terríveis, que provocava isso em mim, para vir à tona para resolver, entende? Então, assim, é isso que tu está trazendo, e acho que às vezes é bom um exemplo prático, porque até isso a gente tem que agradecer, porque graças a tudo isso que eu vivi no passado, hoje eu tenho a relação que eu tenho. Hoje eu consegui fazer essa escolha, né? Hoje eu consegui ter essa família, ter essa paz e tudo isso que a gente consegue viver, né? Então, tá perfeito a gente viver a experiência, tá perfeito a gente reconhecer essas coisas, né? Só não tá perfeito a gente estacionar, né? A Exato. gente tem que se lançar para a cura, vamos para os voos da borboleta aí. Uhul! Vamos voar, gente. Bora lá, bora criar asas. Então, é isso mesmo. Também eu falo de um lugar de conhecimento, claro, identificando o narcisista que me habita, mas eu também, como eu falei, né? Também quando me encontrei em um determinado momento, sendo também a própria algoz, né? E eu falo algoz de mim mesmo, porque às vezes, na verdade, fora, às vezes eu era passiva. Mas comigo eu tinha uma autocobrança tão grande, que eu me judiava, né? E aí, o que que estava acontecendo? Eu estava fazendo mesmo comigo, né? Eu tive, né, uma mãe narcisista e honro muito ela como ela é, né? Entendo hoje o nosso movimento, entendi o que eu vim aprender com essa relação, Uhum. acolho dela, Te acolho entendo desde, perfeitamente. né, acolho a relação, que é a relação perfeita, mesmo, né, diante Uhum. dos desafios. Acolho que ela é a relação perfeita, mas ela me mostrou o quanto eu precisava também ressignificar a forma com que eu me tratava. Toda essa relação que eu tive com o meu passado, com o meu sistema, ele me mostrou um caminho de como eu vim me tratar. E como eu vim ensinar outras Uhum. mulheres a se tratarem também. Porque a gente cria um campo de muita dor para nós também. Porque às vezes a gente, aquilo que você teve que fazer lá atrás, que era se submeter, que era aceitar, você vai fazendo isso na vida com as outras pessoas. Só que você vai, na verdade, o fato de você não dar limites fora, de não saber dizer não fora, te coloca num lugar igual àquele que você estava no passado. E aí que eu tenho que fazer comigo agora? Gente, e quando a gente está falando disso, eu estou falando da minha história, mas eu poderia citar outras várias histórias que eu Uhum. atendo hoje de mulheres também. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que essas conversas precisam acontecer mais, inclusive, porque a gente não está falando aqui só do mal da vítima, mas também todo abusador ele foi uma vítima uma vez. Uhum. E a gente trazer essa consciência, porque dentro desse contexto maior, de um contexto mais amplo, o abusador, que muitas vezes não está buscando um caminho de cura, se ele começa a ter acesso a Uhum. informações, ele também vai acessar a criança ferida dele. Ele também vai acessar as partes dele que habitam ele e que pedem cura, né? Então, quando alguém passa por abuso, seja lá como foi, o abuso ele tranca a expressão no mundo. Ele vai trancar a tua forma de se expressar no mundo. Por quê? Porque aqui, a forma com que você vai, passa pelo básico, passa pelo sexual, passa por você sentir prazer em ser tudo que você é e se expressar, porque castra a tua criatividade, castra a tua fluidez, castra a tua conexão com o teu propósito, com a base, né? Com o pé no chão, com a realização tua no mundo. Por quê? Porque sexualidade é poder, é materialização, né? É você se sentir confiante, é você se sentir merecedora, né? Culpa não é, culpa caminha junto com o merecimento, oposto, né? Se eu me sinto culpada, eu não mereço nada. Então eu mereci Uhum. viver tudo aquilo, eu me coloco lá como qualquer coisa.
Então, Sim. passa de um trabalho de uma cura profunda de você, de autoestima, de alto valor, de auto reconexão com a tua natureza, né? Mulheres que passam por abuso, eu sempre oriento, faça exercícios corporais, dança, faz yoga, faz qualquer coisa, Uhum. porque você precisa liberar as memórias, as coraças que te botam no Uhum. lugar de Do proteção o corpo. tempo todo, né? Aprenda a trazer essa força masculina para um lugar de te defender, você sendo a própria protetora, mas não protetor, não se protegendo do mundo, mas se protegendo no momento que é necessário você se acolher, né? Vai Uhum. afetar a tua área financeira, porque se você não olha para isso, você vai se sentir rígida, você não vai descobrir os teus talentos, você vai achar que você tem que se Uhum. encaixar. Por quê? Porque o abuso ele te faz mentalmente você entender que você é pequenininho e que você tem que se encaixar para ser aceito. Você tem que se encaixar para ser aceito, para não Uhum. acontecer mais aquilo na sua vida. Porque ser você gerou um abuso. Então, não posso mostrar mais quem eu sou. Então, eu castro a minha liberdade, eu castro o meu ser no mundo, eu castro minha fluidez, porque se eu chamar muita atenção, vou ser abusada. Os relacionamentos afetivos, né? A tendência é atrair relações que vão ser abusivas. E quando chega um parceiro ou uma parceira que é diferente, eu saboto a relação. Uhum. Eu saboto, porque eu não sei me Uhum. relacionar com alguém que não vai ser abusivo comigo. Claro que isso num nível Uhum. inconsciente, né? Claro que num nível Sim. inconsciente. Mas Uhum. quando eu tenho É, consciência, eu vou começar a perceber o que que eu sinto com esse parceiro. O que eu que eu fiquei sinto nessa pensando neles relação. quando tu trouxe a questão do trabalho, assim, né? Que a gente castra tanto, que a gente tem dificuldade até de Ô, cobrar. Fê, eu não tô te Oi, ouvindo. meu amor. Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo baixinho ou não tá me ouvindo nada? Não tô te ouvindo. Não? Pode ser meu. Mas eu te escuto, que estranho. Será que não é, Elis, porque tu. Não, tu escuta melhor assim? Tô escutando agora. Baixinho, mas tô escutando. Que estranho. Tá, sabe, eu sei o que que foi. Acho que foi porque alguém te ligou. Isso acontece. De Ah, repente mas sai e volta. tá. Vou sair e vou voltar Que então. vai. Isso, que vai voltar teu som. Vamos esperar eles voltar. Uhum. Pronto. Acho que já tá ok, né? Voltou, voltou. É, quando, sabe o que acontece com o meu telefone também? Aí a gente não consegue escutar bem. Quando alguém liga pra gente, bloqueia o som. Mas sabe que eu fiquei pensando que até o próprio exercício de cobrar pelo seu trabalho, eu tô pensando em mim, tá? Ah, ah, parece que tudo que tu faz não faz mais do que a tua obrigação, uma coisa assim. Não é isso. que E aquilo sabe que, que é bem isso mesmo. que não tem valor, né? Não tem valor, então tu tem dificuldade, inclusive, de cobrar, porque tu é tão insignificante, de certa forma, quem tu é, né? Que tu, enfim, às vezes nem o que tu faz é merecedor de reconhecimento, né? É, mas é isso mesmo. Tu sabe que eu tô agora com uma das jornadas acontecendo, né, iniciática para sacerdotisa, e a gente está num portal agora que é do Afrodite, né, o Chakra Básico. Estamos trabalhando esse tema casualmente. E é um portal que eu trago muito essa reflexão, inclusive do valor que nós temos. E o valor que eu falo aqui é o valor que reflete no preço que a gente cobra. Porque muitas vezes eu particularmente estimulo sempre as pessoas a cobrarem o valor que sentem que merecem. Claro que a gente, quando Uhum, eu tenho o meu valor do meu trabalho, para mim levou um tempo para construir, mas quando eu entendi, não, esse é o meu valor e uhum, tá tudo bem. Eu abro muitas possibilidades dentro deste valor, eu me sinto confortável diante de algumas mudanças às vezes, mas
Eu reconheço que eu vou no meu limite. E vou no limite que me faz bem, assim. Olha quem chegou aqui, gente. Ai, que fofurinha. Eu. E aí, o que que acontece? Reflete sim, porque se eu tenho se minha autoestima está abalada, eu não me sinto merecedora de cobrar um valor que eu sinta que eu devo cobrar. E aí a gente foi condicionado a cobrar valor de mercado muitas vezes. Mas qual o valor? Uhum, Dificilmente, hoje não, nem tanto, mas eu lembro que no passado eu tinha muito isso. Mas qual é o valor de mercado, né? Não, gente. Eu acho que não. Eu acho que você tem que saber o teu valor. Você sabe da sua caminhada, você sabe da tua construção, você sabe das suas buscas. Então uhum, você conhece o que você vale. Quando você tem esse olhar para dentro, né? Porque a gente às vezes fala do uhum, autoconhecimento, mas o autoconhecimento de fazer essa busca para dentro, ele passa do conhecimento, né? Primeiro eu conheço para depois aquilo me despertar algo e eu voltar. E aí eu vou descobrindo qual é o meu valor no mundo, qual é o meu palco no mundo. Meu palco que eu falo é aquele lugar onde eu vou brilhar, onde é aqui que eu faço as minhas coisas, não importa o que é que eu vou uhum, fazer, né? Eu vou fazer pão, eu vou fazer bolsa, eu vou ser consultora. Ali é meu palco. Ali eu sei, uhum. ali eu domino, né? Sim. E aí vem, né? Vem a segurança. A Eu sou. segurança. Né? É a Vem a base, isso, é a confiança em si. estrutura. Isso. Vem a força. Vem o acreditar, o poder, né? O poder, Sim. obviamente, né? O poder bem utilizado, né? Que a gente aí também tem dificuldades aí nessa questão, que é uma outra live. Da outra Gente, esse live. tema Pra da falar de poder. sexualidade, ele é um tema tão amplo, né? Tão amplo, porque assim, tudo é sexualidade. O que a gente está fazendo aqui é sexualidade. Tudo que dá prazer é sexual. A vida é sexual. A sexualidade é vida, né? Então, a vida já é sexual. Então, às vezes as pessoas entendem a sexualidade como um ato do sexo. Mas eu estar aqui sentada na minha cadeira, curtindo esse momento, conversando com você, Uhum, confrontando, né, algumas coisas que estão vindo, isso é sexual uhum, também. Isso é prazer sexual. Tudo que você faz na vida com prazer é sexual. Comer bem, se alimentar bem é sexual. Pegar um sol é sexual. Tudo que te dá prazer. E aí a gente tem que ser essa mente limitada, porque se eu sei viver tudo isso, eu sei viver a minha sexualidade no ato bem vivida. Isso é um aprendizado, porque existe uma distorção da sexualidade muito grande, né? E sim. é nesse contexto assim que eu tenho trazido muito, né, o resgate desse lugar do templo sagrado, né? Porque Sabe, Elis, que tu também, trouxe o. Pode, desculpa, pode seguir, Flor. Não vou te interromper teu raciocínio. porque também dentro Pode. desse lugar, gente, de empoderamento feminino, né? Que a gente vive, tem que ser livre, tem que tudo isso, e temos que Uhum. as mulheres também muitas vezes se colocam no lugar de que agora eu posso transar com todo mundo, fazer tudo que eu quero, porque se os homens podem, eu também posso. Isso não é sagrado. É, isso não é sagrado. Isso não é sagrado e isso distorce a tua energia, né? Porque você quer ser um homem que também não está usando o sexo da forma sagrada, mas também porque você precisa entender o teu próprio corpo, né? O que que teu corpo está pedindo. Às vezes faz parte da caminhada da pessoa passar por uma experiência de viver muitas experiências. Claro. Então tá tudo certo. Mas às vezes Uhum. a gente vive isso porque tem um comando social. Tem que fazer, tem que ir lá. E É. não é o que você quer viver de fato, né? Às vezes é cobrando Aham. de você. É a escolha, né, Elis? É a escolha. No momento que tu está sozinho, enfim, que tu não tem um contrato de compromisso, porque, bem, a gente sabe que as pessoas vivem as suas relações das mais variadas formas, né? E a gente, acho que, enfim, deve respeitar toda forma de amor, como eu digo.
desde que aí exista o autocuidado, o limite, o respeito consigo mesmo, o contrato, né, daquilo que é respeito para ambos, porque se a gente tem uma conexão, a gente tem que alinhar isso, né? Aí vem o verbal, né, que também fica dificultado quando a gente é castrado, né? Mas de poder trazer essas informações à tona e conversar sobre aquilo que é possível e que não é possível nesse espaço. E aí eu fico pensando neles que quando vem de fora essa ordem do tipo, agora tu tem que sair pra rua e passar o rodo, tipo isso, assim, né? Tipo isso. Não é uma escolha. Não é uma escolha que passa por dentro de ti, de tu parar perto de alguém e pensar, não, aqui eu permito, aqui eu quero, me sinto bem, né, com essa pessoa. E outra coisa é tu, em toda e qualquer possibilidade, achar que tu tem que ser invadida. Mesmo às vezes assim, Que né? Então esse, acho que é um pouco disso, né? é, porque esse também é um comportamento autoeducador, né? Então eu vou me permitir porque em algum momento me disseram que eu tinha que fazer isso, ou me colocar nesse lugar de que eu tenho que ser esse serviço, né? É como se fosse colocar as Uhum, mesmas. E também, né, gente, porque assim, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de prazer. A gente não vem de uma cultura que foi ensinada a sentir prazer. Então as pessoas foram distanciando-se do prazer com muito trabalho, muita amargura, com muita repressão, com muitas crenças religiosas também que vão nos afastando. E aí, o que que acontece, né? A gente tem que encontrar um lugar para dar vazão. Onde são os lugares que as pessoas que têm repressões sexuais extravasam? A bebida, nos abusos, né, sexuais, né? Porque às vezes a pessoa tem um instinto de uhum, uma grande guerreira, um grande guerreiro, e aquela energia tá ali, o instinto vem tão forte que ela vai para algum lugar que vai gerar um abuso. uhum. É, no trabalho em excesso, é, tudo que é demais, né? Tudo que é demais Tudo torna que é abusivo. demais. Tudo que é demais é Aham. algo para esconder algo. Comida, Comida, bebida, jogos, sa- dinheiro, tudo isso. Muitas pessoas têm tanta distorção da sexualidade, e a gente vive isso muito hoje, que estão apegadas ao dinheiro. Eu tenho que ter o dinheiro porque sim, poder porque existe uma distorção material. E dinheiro, sexualidade é poder material também. Mas foi distorcida essa energia. Porque quando eu tenho bem alinhada essa energia sexual em mim, eu atraio naturalmente, aquilo vai acontecendo. E às vezes a uhum, gente tem que ir fluindo com as situações para perceber, né? A gente já conversou sobre isso. Para perceber o movimento, uhum, ele vai vindo mesmo. Agora, se eu tenho que ter, é porque tem algo em mim, lá na minha sexualidade, que está em distorção, né? E todos nós vivemos isso também, porque, claro. gente, até mesmo uma mulher que não Então, tem, ela acho não que reconhece abuso dentro dela, às vezes ela traz um padrão de quem foi abusada porque está no campo sistêmico, está ali naquele campo. uhum. E ela traz aquele padrão, e ela não entende por que que ela sente determinadas coisas. Uma outra coisa que é muito interessante, assim, né? Eu tenho visto alguns comentários, assim, das pessoas às vezes, mas por que que não reconheceu que era um abuso? Por que que não isso? Por que que não... gente, esse é um julgamento tão anti-empático, anti-empático, porque uma mulher, ela muitas vezes, ela não vai saber que ela está passando por um abuso se os abusos fazem parte da história dela. Sim, Só isso. infelizmente isso é visto inconscientemente com naturalidade e aí vem de novo neles a necessidade da gente verbalizar, da gente trazer essas informações, conversar sobre tudo isso, porque para muitas pessoas que viveram a sua história, né, permeada por sensações das mais diversas, abusivas, ela não consegue ter o olhar de que aquilo é algo fora da caixinha. Por quê? Porque está dentro da caixinha dela, né? É a história dela.
Então, eu vejo assim que o papel, né, e aí como a gente estava falando, né, abusos das mais variadas espécies, homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, mulher, mãe, filha, pai, tudo isso, né? A gente tem que reconhecer que a comunicação é uma ferramenta fundamental nisso. E, bom, e como que a gente vai usar, né, esse meio de comunicação para poder levar para as pessoas as informações? Esses dias mesmo a gente estava falando, por exemplo, com uma amiga minha, uma grande amiga, que trabalha com tentantes, né? E do quanto isso é algo que, por exemplo, não é comunicado nem pela medicina, ou seja, às vezes tu tá num período lá, que hoje é mais comum que as mulheres engravidem mais tarde e tudo mais, né? E aí tu vai lá e tu tá fazendo os teus exames de rotina, mas ninguém te comunica que tu pode ter uma produção hormonal menor, que isso pode acontecer para que tu possa te precaver, ou ninguém estuda se tá tudo bem, sabe? E aí tudo perpassa pela comunicação, né, Elise? Eu acho que nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de se comunicar mais, porque eu tenho a sensação de que a gente está mais preso fisicamente, mas que a gente está mais conectado com a comunicação de alguma forma, o A que é gente também. ótimo. Mas a gente também, eu acho que tudo isso abre um espaço para a gente perceber que a limitação está na mente, né? E que quanta coisa expandiu depois que a gente teve que ficar isolado. Tipo, antes eu estava solta e me sentia presa, agora eu estou presa. Eu nunca me senti tão solta na vida, tão livre, né? Porque parece que eu nada me limita mais. Eu também. É roupa. Eu me sinto mais livre com roupa porque eu boto a roupa que eu quiser. Eu me sinto mais livre Gente, porque eu eu organizo os concordo. horários do meu dia. Eu fico mais livre porque eu não tenho que obrigatoriamente ir para os mesmos lugares todos os dias. Então, quer dizer, afinal de contas, né? Como é que estão os nossos conceitos aí? A gente está É, tendo aí a possibilidade de ver tudo de novo, né? exatamente, eu tenho dito isso, gente. Eu tenho descoberto nessa quarentena, porque eu já tinha um olhar para algumas coisas que eu já estava me desligando, assim. Parece que depois que veio isso, assim, tipo, nossa, uau, como eu consegui me libertar de tudo isso e ao mesmo tempo me abrir para um campo de aprendizado que eu não estava tendo tempo para fazer isso antes, que até mesmo dentro dessa caminhada, né, da sexualidade, eu tive tempo para poder explorar ideias de novos projetos, porque como eu falei, esse é um caminho, gente, Uhum. que quando mulheres passam, homens passam por abuso, tem um campo de trabalho interno para fazer até você conseguir jogar isso para o mundo de forma que não venha destrutiva, né? Uhum. Porque senão vem no formato da raiva, da dor, né? E aí não tem cura. Às vezes é necessário, mas às vezes é interessante a gente entender que o trabalho interno ele é muito, muito importante para que a gente consiga colocar tudo isso num bom lugar dentro da gente e trazer essa cura para fora para ajudar outras pessoas, né? De, de perceber que a nossa história ela é aquilo que a gente veio se curar para ajudar, aquilo que a gente se pós-gradua para poder ir para o mundo Uhum. fazendo isso pelo outro. Então, é uma distorção também quando a gente fala de propósito, né? De tenho que estudar para isso ou para aquilo. É claro, a gente busca porque a gente é cabeção, a gente Acho que gosta, sim. né? Mas Mas ao mesmo tempo, que coisa boa quando eu estudo, né? Porque é como é que está o nosso olhar sobre as coisas, né? Entre o ter exato. que e o se permitir e escolher e fazer com o coração. E Então, assim, acolher bom, o que é possível? E isso, e acolher. e acolher. Então, eu acho que nós temos que passar por uma grande mudança, assim, desse lugar de olhar para a vítima, né? Ou olhar para o abusador também, olhar para essa questão não colocar ninguém no lugar de tenho que defender aqui, tenho que defender ali. Mas sim, né? Eu não me coloco no lugar de, eu sou a vítima da situação. Não, eu vivi uma situação, estava num lugar de vítima durante um tempo, e resolvi que não queria mais estar nesse lugar. Pronto, mas tive que olhar para minha Sim, vítima e acolher. Agora, o que que perfeito. Eles.
Tá terminando o nosso tempo, meu amor. Eu tenho que te avisar, porque senão tu vai ser cortada. Ah, Eu quero tá te bom. agradecer, quero agradecer todo mundo que estava aqui com a gente, Helena que comentou agora. Muito